dia, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, graça e paz. Amém. Amém, Deus é bom. E mais um domingo e mais uma semana de vitórias para nós. E já chegamos, ao último capítulo do livro de Hebreus. E essa que tem sido um estudo muito bacana para mim, eu tenho aprendido muito e creio que todo mundo também, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas como uma simples leitura faz a gente entender melhor, Dentro do contexto, dentro do próprio Evangelho, A gente não pode tirar a palavra de Deus, os versículos do seu contexto, porque é isso que tem causado tanta confusão, tanta mistura de doutrinas, tantas coisas que não fazem sentido, no próprio meio cristão, O próprio fato de ter denominações diferentes já mostra o quanto as pessoas têm entendido errado o Evangelho, têm pegado e misturado as coisas, que não têm entendido o que é Antiga Aliança e Nova Aliança, não têm entendido o que significa Novo e Velho Testamento. Então, minha intenção aqui é trazer clareza, trazer luz, no entendimento do Evangelho. Amém? Amém? Assim como a gente foi iluminado, a gente quer levar essa luz também a todos os irmãos. Amém? Amém. Então, chegando aqui no capítulo 13, antes disso, eu gosto sempre de recapitular o que a gente fez na última semana. E no 12 a gente viu aí algumas exortações do escritor, mas todas as exortações dele têm fundamento, no que ele já explicou, tá? Não é uma exortação simplesmente sem fundamento, mas ele tem um fundamento e que é a graça de Deus, Tudo que ele explicou, tudo que ele mostrou na verdade, isso, explicou assim de certa forma, para que a gente para mostrar a base para a gente poder seguir o que ele está aí sugerindo, o que ele está nos exortando a fazer. Então a gente não faz para ter no Evangelho, a gente faz porque já tem. Então isso é uma coisa muito simples, mas muito poderosa para a gente. A gente quer sempre fazer para ter ou fazer para alcançar de Deus. Mas na verdade o Evangelho é a boa notícia de que a gente pode fazer agora porque a gente já tem, O Senhor já nos concedeu tudo o que precisávamos para a vida e piedade, Para uma vida piedosa, uma vida, em santidade. Deus já nos deu tudo isso. Amém? Amém. A gente lembra aí que ele falou da nuvem de testemunhas, logo no início do capítulo. As nuvens de testemunhas são os santos lá que ele mencionou no capítulo 11, Então, os irmãos, os santos que já morreram, do passado, eles estão, vamos dizer assim, estão torcendo para que nós conheçamos mais a Deus, para a gente conhecer mais essa nova aliança, porque eles desejaram isso que a gente tem. Eles desejaram, mas eles não alcançaram isso em vida, Enquanto vivos, eles não tinham a presença de Deus habitando neles, eles não tinham essa conexão com Deus que a gente tem hoje, através de Cristo. Então, Cristo é o que aconteceu entre a Antiga e a Nova Aliança. Então, por isso que a gente não pode entender que os dois testamentos são a mesma coisa, que a Bíblia é uma só, e que o título Novo Testamento e Velho Testamento é apenas para a gente identificar os livros. Não é isso, O Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra, completamente diferente. E é isso que o autor de Hebreus tem nos mostrado, tá? As duas alianças não são a mesma coisa. No capítulo 8 que a gente leu, que a gente estudou, falou o seguinte, que Deus, o autor lembra da promessa de Deus que ele iria fazer um novo concerto com a casa de Israel, não como aquele que ele fez com os pais, ou seja, com os antepassados. Então, a nova aliança não tem nada a ver com a antiga, ela é diferente. A antiga aliança era baseada no mérito, o que a gente merece, por causa das nossas atitudes, o
que a gente merece por causa da nossa conduta, né, diante de Deus. Mas a nova aliança vem trazer o que a gente recebe por causa do que Cristo fez. Tá? Não é nem merecimento, é o que a gente recebe pela fé, por causa do que Cristo fez. Cristo mereceu, porque ele sim fez, cumpriu o desejo completo de Deus, o desejo perfeito de Deus, ele que cumpriu todas as exigências da lei e nos amou a ponto de se entregar por nós. Então, o maior dos mandamentos, que é o amor, Jesus cumpriu, né? Ninguém tem maior amor do que dar a sua vida pelos seus irmãos, e foi isso que ele fez. Amém? Amém. Então, aí depois ele dá algumas exortações, fala da santidade, sem a qual nós não veremos a Deus, e a gente viu que Cristo se fez a nossa santificação, a nossa santidade. Então, se a gente tem Cristo, a gente vai ver Deus sim. Se a gente chegou a Cristo, se Cristo veio e habitou em nós, nós temos, né, agora o privilégio e essa dádiva de poder ver a Deus, né, quando nós fomos para a glória. Então, sem santidade ninguém vai a Deus, mas Cristo se fez a nossa santidade. Tá? Não é a sua santificação, não é tudo que você faz para se tornar santo, é tudo que Cristo fez para nos santificar. Amém? Então, irmãos, a gente vê aqui que, assim como as outras cartas aí do Novo Testamento, o autor está só concordando, né? Tudo tem a ver com Jesus e não conosco. Tudo tem a ver com o que ele fez e não o que nós fizemos. Então, esse é o principal fundamento aí da nova aliança. Então, isso foi basicamente o que a gente viu, tá? Ele relembrou aí que Cristo é o mediador da nova aliança. Ele lembrou aí que nós estamos aguardando uma nova a Jerusalém Celestial, que Deus tinha feito uma promessa de que ele abalaria os céus e a terra e iria deixar apenas, ou seja, nesse abalo apenas o que é eterno é que vai continuar. As outras coisas já se passaram, né? Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, que todas as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então as coisas velhas já passaram, a adoração do templo, com sacrifícios de animais, com todos aqueles rituais, isso já não importa mais. O que importa agora é Cristo, o que importa agora é o Evangelho da Graça, o que importa agora é nós confiarmos no Senhor, confiarmos no que o que Ele fez foi suficiente para nós. Amém? Então, se Ele, com o próprio sangue, nós vimos lá no capítulo 10, versículo 14, com um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre todos os que são santificados. Então, se já estamos santificados, o que mais a gente tem que fazer? Se o próprio Cristo já fez isso. Então, será que nossas atitudes vão valer mais do que o que Cristo fez? Não, irmãos. Nossas atitudes vão mudar. O Evangelho é uma boa notícia, tá? Existe a nossa, como é que eu digo? É a nossa participação, sim, mas essa participação é em resposta, não a causa. É a nossa resposta ao que Deus fez. Nós mudamos sim, porque Ele já nos deu condições, tá? A gente pode mudar sim, porque o poder já está em nós. Mas mudando ou não mudando a certas coisas na nossa vida, não vai alterar o fato de que já somos perdoados, já somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Como eu disse várias vezes, a nossa mudança vai gerar benefícios para nós mesmos, para a gente desfrutar o que a gente tem, tá? Mas isso não altera em nenhum momento a nossa condição diante de Deus. Então vamos lá, chegando ao capítulo 13, aí ele continua aí dando alguns conselhos, algumas exortações, como ele terminou o capítulo 12. Os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal. Não negligencie
a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem a saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Eita aí. Então aqui ele começa falando aí da caridade, falando aí do amor fraternal, falando aí de praticarmos essas boas obras de bondade uns para com os outros, né? Isso aí, irmão, é óbvio. É como eu já falei, ele já deu a base para isso. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Foi o que João disse. Então, a gente pode amar o próximo. Deus já nos deu o amor dele, tá? Romanos 5:8 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Aí, claro que Paulo está falando do amor de Deus para conosco. Mas é com esse amor que nós vamos amar o próximo. A gente não dá o que a gente não tem. Então a gente vai dar o nosso amor? Não, porque o nosso amor humano, ele é falho. O nosso amor humano, ele é baseado no que pode receber em troca. Eu amo fulano porque fulano me ajuda. Eu amo fulano porque ele faz isso. Não, mas o amor de Deus é incondicional. Independe do que a pessoa faça. Deus ama dessa forma. Então Deus ama imensamente, profundamente e incondicionalmente. Dessa mesma forma, se nós temos esse amor, nós podemos amar o próximo. Só que todos que nasceram de novo têm esse amor. O fato é que nem todos conhecem que tem. Nem todos conhecem que já são amados, independente de sua conduta. Independente do que eles façam ou não. Deus não vai deixar de te amar se você errar, e Deus não vai te amar mais se você acertar. O amor dele é constante e incondicional. Né? Então, nossas atitudes, irmãos, jamais terão o poder de afetar o amor de Deus por nós. Então, vamos que deixe permanecer, vamos viver o amor fraternal, vamos andar nisso, tá? Uns ajudando os outros, praticando a hospitalidade, e aqui é claro, não só com os crentes, né, mas com todos. Vamos ser gentis, tá? Vamos ser educados. A gente pode essas coisas. Muitas pessoas, elas são, por causa da religiosidade, elas só acham que só as grandes coisas é que importam para Deus, só fazer milagres, só as grandes atitudes que, né, que todo mundo vai ficar sabendo, por exemplo, o fulano que prega em todo lugar, fulano que ora bastante e faz muitos milagres. As pessoas foram mal acostumadas, né, com essas coisas. Eu estou dizendo que é errado? Não. Eu estou dizendo que não é isso. Isso não é o tudo, não é o objetivo do Evangelho. Tá? O objetivo do Evangelho, como Cristo habita em nós, qualquer coisa que a gente faça no Espírito conta para Deus. Mesmo as mínimas coisas contam. E aí a gente esquece que não tem, na vida espiritual hoje, só tem duas opções, não tem a terceira. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Só tem andar no Espírito ou andar na carne. Não tem um meio termo. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que os irmãos, os homens vão jogar bola, né, os crentes vão jogar bola. Então isso é uma atividade neutra, não é nem espiritual e nem carnal. Só que o Evangelho diz que não existe meio termo, não existe nada neutro, ou é uma coisa ou é outra. Então, mesmo nós cristãos podemos ter nossas atividades de recreação, nós podemos ter momentos de descontração, de lazer, e isso não é de forma alguma carnal e muito menos neutra. É espiritual se a gente está fazendo no Espírito, se a gente está fazendo aquilo, né, desfrutando da alegria que o Senhor nos dá, sendo gratos a esses momentos de
de interação com as pessoas, com a família, com os amigos, tá? Então, então tudo que não é pecado é espiritual. Hoje na vida cristã a nova aliança trouxe isso. Se não é pecado, então é espiritual. Não somente ir para a igreja, orar, quem jejua, né? E quem faz isso ou aquilo na igreja, não é só isso, não é só isso que é espiritual, mas a nossa vida no nosso dia a dia é espiritual. Por exemplo, eu posso ser espiritual indo no supermercado e conversando com alguém que está deprimido, que está triste ali, que está chateado, ou ajudando alguém que não conseguiu pagar a conta ali na saída do supermercado, né? Muitas vezes a gente vê isso. A pessoa lá na frente, na nossa frente na fila, tem que tirar algum alimento. Por que não nos deixamos comover, né? E ajudamos aquilo? Isso é espiritual, as mínimas coisas. É como Jesus disse, um copo d'água que a gente deu para alguém, Jesus observou. Amém? Então não é só grandes coisas, irmãos. Vamos deixar isso é coisa da religião. A religião é que se preocupa com as coisas grandiosas e que são boas à vista. Mas Jesus se preocupa com o coração. Amém? Então, aí ele fala, lembrai-vos dos presos, como se vós mesmos estivessem presos. Tá? Então, lembrando aqui que as pessoas ali estavam sendo presas por quê? Porque estavam crendo em Jesus. Então, ele estava falando para aqueles hebreus, vamos lembrar daqueles que estão presos lá. Ó. Eles estão presos só por causa da fé, não é por causa de nada mais. Eles fizeram nada de errado, nada de mal para os outros. Eles estavam crendo em algo diferente e foram presos por isso. Mas ainda que alguns, né, hoje para nós, que muitos estão presos realmente por ter cometido algum crime, vamos lá, tá? Vamos praticar essa hospitalidade. Não quer dizer que isso não é um mandamento, irmãos, não é um mandar. Mas se você tem vontade de ir lá e visitar alguém, vá, né? Isso aí vai ser bom para eles, vai ser bom para você, por estar praticando o amor de Jesus. Então, na verdade, isso aqui eu creio é mais como exemplo. Visita preso, visita órfão, visita viúva, visita os velhinhos, né, nos asilos. São mil e uma formas, exato. São 1001 formas da gente praticar a hospitalidade. Não é um mandamento, mas deixa isso fluir da sua vida, tá? Aí aqui vem um tópico bem intrigante, porque alguns usam isso de forma, outro versículo que usam de forma religiosa para condenar. Leia. Dignos de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então esse versículo 4, falando aí do matrimônio, né, e do leito sem mácula. O que é isso? A questão do sexo apenas dentro do casamento, tá? O leito sem mácula é o casamento ali em que o ato sexual é apenas entre o marido e a esposa, em que nem o marido e nem a esposa fazem nada fora do, né, praticam nada com outras pessoas. Então, ou seja, não tem adultério e também ele fala aí, porém aos que se dão à prostituição e aos adultérios Deus os julgará. Aí a pessoa fala, primeira coisa, vamos deixar de tampar o sol com a peneira, porque sim, existem cristãos que fazem essas coisas. Sim, existem cristãos infiéis no matrimônio, existem cristãos que estão em prostituição, ou seja, praticam sexo antes de se casar. Existe, isso é real, e não vamos, né, dizer que cristão não peca, porque essa é uma mentira do inimigo. O que acontece? Aqui vai dizendo o seguinte, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Deus julgará os cristãos? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Deus vai julgar os próprios filhos? Não. Né? Deus vai julgar aqueles que ele já perdoou? Não.
Então a gente tem que entender todo o contexto, tá? Aqui, se toda a carta, vamos manter pelo menos só na carta de Hebreus, que ele já falou no capítulo 4 para a gente ir com ousadia ao trono da graça, porque Cristo está lá para interceder por nós do lado de Deus. Como é que eu posso ter ousadia se eu vou achar que Deus vai me julgar pelos meus pecados? Não tem como eu ser ousado no sentido de eu não ter vergonha de falar com Deus, eu não ter medo de falar com Deus, mas ao mesmo tempo eu venho aqui e falo, nossa, Deus vai me julgar porque eu fiz isso e aquilo. E aí, irmão, isso não bate, isso entra em conflito, esse entendimento. Então vamos lembrar o seguinte, assim como Paulo também falou, acho que aos Efésios, ele falou também, tem 1 Coríntios, e no livro de Gálatas também, e também no próprio Apocalipse fala lá, cita alguns grupos, né, fornicadores, maldizentes, fala também dos homossexuais, fala também dos usurpadores, fala dos avarentos, fala dos prostitutos, fala dos adúlteros. Então fala todos esses grupos, mas vamos lembrar, está se referindo àqueles que fazem isso por natureza, ou seja, os que não nasceram de novo e praticam essas coisas naturalmente, porque é da natureza deles. Deus vai julgar esses. Então, os que não creram em Jesus ainda não receberam, né? Ainda não tomaram posse do perdão de Deus. Então, se eles não nasceram de novo, eles são essas coisas. Não é só questão de que praticam. É que eles são adúlteros por natureza, são fornicadores por natureza, são avarentos por natureza. Porque não nasceram de novo, não têm uma nova natureza. Então Deus vai julgar esses. Então para que a gente vai praticar essas coisas que os ímpios vão ser julgados? Pelas quais os ímpios vão ser julgados. Então, assim como diz, eu não lembro, acho que foi... Eu não lembro qual carta, mas diz, por essas coisas eles serão julgados. Então, eles lá, os ímpios, serão julgados. Então a gente, como falar assim, para que você vai fazer isso se aquelas pessoas vão ser julgadas por elas? E Deus já te tirou disso. Então é um conselho a sair dessas coisas, a não deixar isso entrar, por exemplo, aqui no casamento, né? Porque tem gente que vai ser julgado por isso, você vai estar praticando a mesma coisa, né? Não é uma condenação. Se você praticar isso, você também vai ser julgado. Não tem nada a ver. Então, se eu tenho aqui João capítulo 3, versículo 18, Jesus diz o seguinte: quem nele crê não é condenado. Então, se a gente crê em Jesus, a gente não vai ser condenado. Romanos 8:1 também Paulo diz, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, como é que eu vou acreditar que Deus vai me julgar, mas vários outros versículos falam que nós não vamos ser julgados? Romanos 5 também diz que a gente vai ser salvo da ira, né? A ira que é destinada aos que não creram em Jesus e a Satanás. Então, como é que eu vou conciliar isso? Da mesma forma, esse versículo também não está dizendo que os cristãos vão ser julgados. Está dito que Deus julgará aqueles que fazem isso por não terem nascido de novo, tá? Então, o que Jesus falou lá, João 3, 18 e 19, ele, continuando aqui, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o que vai condenar as pessoas é o não crer. Por não crer, elas não vão nascer de novo, vão continuar sendo, né? Por natureza, essas coisas. Amém? Amém. Continua. Sejam vossos costumes sem avareza, né? Ou seja, sem amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, ou seja, a gente não precisa ser avarento, não precisa ficar, né, guardando dinheiro, tendo amor ao dinheiro, querendo sempre mais, tá? Deus não vai nos desamparar, porque tem gente que guarda muito dinheiro porque tem medo de faltar, tá? Mas aqui ele está dizendo, não te deixarei, nem te desampararei, tá? A gente não precisa ficar guardando dinheiro, não precisa ficar com avareza querendo sempre mais. Deus sempre nos
cuida de nós. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. É a citação do Salmo 27, versículo 1. Tem outros salmos também que dizem a mesma coisa. Então, não precisamos ter medo, né, do homem, não precisamos ter medo, né, do futuro. Deus está conosco, Deus é o nosso ajudador. Aí ele continua aqui: lembrai-vos dos vossos pastores, ou dos vossos líderes, ou dos vossos, daqueles que conduzem, dos guias, né, dos guias pastores, tá? É que tem outro guia, né? Outro tipo de guia, né? Esses guias aí, não. Que vos falaram a palavra de Deus. Então, os guias, os condutores, os pastores que vos falaram a palavra de Deus, não que falaram qualquer outra baboseira. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Muitos hoje estão falando muita coisa, pregando muita coisa. Só que Jesus falou: pelos seus frutos conhecerei a árvore. Então, é a questão dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Vamos prestar atenção nisso. Aí aqui está dizendo para a gente lembrar deles e imitar a fé deles, mas também prestar atenção na conduta. Tá? Então, a questão de imitar no Evangelho, mas imitar a fé. Mas essa fé, ela está sendo uma fé verdadeira? Né? A fé realmente baseada na obra de Cristo? Né? Se não for, não vale a pena. E aí ele continua aqui: Jesus Cristo, agora olha, vamos entender a ligação dos versículos. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique ou se fortaleça com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. O versículo 8 continua no 9. Né? A gente só ouve falar Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que esse versículo, fora do contexto, leva muitos a crer o seguinte: como no Antigo Testamento as pessoas sofriam, né, por causa de seus pecados, e Deus falava muitas vezes que hoje a gente sabe que não é, mas a gente achava que Deus estava falando uma palavra pesada, né? Aí a gente vai: então Deus fez daquele jeito antes, ele vai fazer agora porque ele não mudou. Não é isso. Então, o olhar, ler o Antigo Testamento deve ser feito com a perspectiva do Novo. Nós hoje estamos no Novo e o Novo explica o Velho. O Velho aponta para o Novo, mas o Novo explica tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Tá? Então, Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sobre o que ele está falando? Para não vos deixar levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Né? Outra palavra, Paulo diz doutrinas de demônios. Porque bom é que o coração se fortaleça com a graça. Então, ou seja, a graça é Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, Jesus, né? Vamos falar de Deus Pai, sempre agiu, sempre quis agir com graça. Se o povo, a gente vai entender que Israel é que se rebelou e quis a lei. Israel é que se rebelou e achou que podia ser bom o suficiente para agradar a Deus com sua conduta. Tá? Então vamos lembrar daquele versículo em que Deus queria falar com o povo e os líderes de Israel disseram: não fale Deus conosco, fale Deus com você e você fale para nós. Aí depois, quando foi dar a lei, antes de dar a lei, o povo gritou: tudo que o Senhor disser, nós faremos. Eles nem sabiam o que Deus ia falar, e eles já com arrogância, né, já com orgulho, disseram que eram bons o suficiente para obedecer a Deus. E aí é que ele está falando: bom é o coração se fortifique com a graça. Ao contrário de que muito diz que a graça leva ao pecado, né?
O povo vai ser libertino, agora vai fazer o que quiser. Se falar que eles já estão perdoados de tudo, agora que eles vão fazer lambança. Mas, irmãos, todo mundo sempre pecou, né? E eu pergunto para quem segue, né, a palavra da lei, que segue esse evangelho misturado. Alguém já parou de pecar? Né? Você que segue aí que nós temos que esforçar sim, e lutar contra o pecado e ser obediente, né, para alcançar as coisas de Deus, que você que acredita que sua salvação pode ser perdida por causa do seu próprio pecado, a gente pergunta, você já parou de pecar? Seguindo aí as leis, tentando obedecer a ferro e fogo, né? Vamos questionar isso. Aqui a Bíblia está dizendo que o coração se fortalece com a graça. E não é o contrário. A graça fortalece. Tito diz que a graça é o que nos ensina a viver uma vida piedosa. Deixa eu procurar aqui. Então a gente tem... a Bíblia está disponível para a gente entender o Evangelho. Tá? E não dar ouvidos ao que muitos dizem. A Bíblia está aí, né, aberta, todos têm acesso, mas muitas vezes a gente acha mais conveniente ouvir pessoas porque foi a tradição, eu cresci na igreja tal e é assim que funciona, mas não está funcionando, tá? Já me disseram uma vez, mas eu tenho que fazer o que todo mundo faz, é assim que funciona, é assim que tem sido feito, é assim que está funcionando. E no meu coração eu perguntei, o que está funcionando? Né? As pessoas aí, os crentes eu não falo nem dos escândalos, eu falo da própria vida. Os crentes são as pessoas tristes, amarguradas, sempre ocupados, dando mais valor a ir para a igreja do que visitar a família. Estão preocupados mais em dar dízimo do que ajudar uma pessoa, o vizinho que está passando necessidade. A próprios familiares que estão morrendo, estão precisando. Outro dia eu fiquei sabendo, um irmão me contou de alguém que da própria família estava precisando de ajuda financeira, estava precisando até de comida, e alguém da casa estava ali preocupado em dar o dízimo, eu queria dar o dízimo e tal. E aí depois o irmão que recebeu esse dízimo, que ele conduz um grupo, né, de uma célula, né, vamos dizer assim, uma congregação na casa dele, e ele ficou sabendo que eu acho que a filha dessa pessoa estava passando necessidade. O que ele fez? Pegou o dízimo de uma e converteu em uma cesta básica para a pessoa. Então, olha para você ver como as coisas têm funcionado. Tá? Então, o caminho da lei tem deixado muitos cristãos perdidos. Né? Pessoas aí frustradas porque tentam agradar a Deus, mas sempre ouvem, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. A pessoa já ora o tanto que pode, tá? E vai fazer mais o quê? Sempre tem algo, sempre tem um peso, sempre tem alguém que faz mais, e aí esse peso sempre aumenta, né, na vida das pessoas. E aqui a Bíblia está dizendo, Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que trouxe salvação aos homens? Suas obras? Não. Foi a graça de Deus que se manifestou. A todos os homens, não só aos crentes, não só aos judeus, não só à igreja evangélica. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às consciências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, a graça de Deus ensina. A graça de Deus é que conduz a nós, a todos os homens que, né, confiam nela, a viver de forma sóbria, ou seja, de forma sábia, de forma justa, né, retamente diante de Deus. Então, a graça ensina. As pessoas querem dizer que as lutas ensinam. As pessoas querem dizer que muitos dizem que é as tribulações que ensinam a gente, as enfermidades, as catástrofes que ensinam o povo a servir a Deus. Mas não é. Aqui está dizendo que a graça de Deus
nos ensina a renunciar ao pecado e a viver de forma justa. Então, você quer renunciar ao pecado? Deixe a graça te ensinar, né? Aprenda sobre Jesus, sobre a graça, né? Jesus é a própria graça de Deus manifestada. Então, quando o Tito falou que a graça de Deus se há manifestado, ela está falando de Jesus se manifestou trazendo salvação. Então, a graça de Deus, Jesus, que é a própria graça, trouxe a salvação, né? E nos ensina a viver de forma digna, né? De santos. Amém? Amém. Onde é que eu estava? Era o 10, né? Agora é o 10. Ah, tá. Aí falou pra gente a graça de Deus, porque é bom que o coração se fortaleça com a graça e não com manjares, ou seja, e não com rituais religiosos, e não com rituais lá no templo, seja sacrifício, seja rituais quaisquer, né, que as pessoas fazem rituais de purificação. A mãe me contou que viu na internet outro dia, né? Do quê? Do sabão em pó. Sabão em pó ungido. Ungido, que aí a alma ia ficar, como é que é? A gente Para limpar a alma. Para limpar a alma, ia ficar branco como a neve. Com sabão em pó ungido. Com sabão em pó ungido. Então, irmãos, olha, então são essas coisas que trazem realmente insulto ao sangue de Jesus. Ao sangue de Jesus. Então, eu estou comparando... Vassouras, tudo eles estão inventando, que estão ungindo para poder, quer dizer, varrer as tentações de dentro de casa, sendo que a gente tem que ter no coração a graça de Cristo. Exato. Né? E saber que Ele morreu para nos livrar de tudo. Exatamente. Né? Então, isso está trazendo um insulto enorme para o sangue de Jesus. Eu estou comparando o sangue de Jesus aqui. Um sabão. Comparando o sangue de Jesus a uma água ungida. Uma água que alguém orou ali, umas palavras balbuciadas, fora de contexto, não tem nada a ver com nada. E aí, o sangue de Jesus já foi reduzido a menos ainda que o sangue de animais. Menos que sangue. Aí, nisso eu quero lembrar os irmãos. O sangue de animais e bodes trazia, na antiga aliança, um sentimento de perdão por um ano. Tá? A pessoa fazia o sacrifício anual e por um ano ela se sentia bem. Ela podia ter confiança de que teria bênçãos. Ou seja, um ano. Mas tinha validade. Depois de um ano tinha que repetir. Hoje nós condicionamos o perdão de Jesus com o sangue de Jesus até o próximo pecado. Ou seja, às vezes a questão de minutos que a gente pediu perdão, a gente já está pecando de novo. Ou seja, o sangue de Jesus já não valeu, né, por alguns minutos. Algumas horas, talvez, dias. E aí, mas a Bíblia está dizendo que Jesus, o sangue dele é eterno. É o sangue da nova e eterna aliança. É o sangue que trouxe uma aliança eterna. Não é uma aliança que se quebra, né, que nós, humanos, podemos quebrar. Tá? Essa aliança é baseada na obediência e na fidelidade de Cristo. Enquanto Cristo é fiel, a aliança está valendo. Enquanto Cristo, na verdade, está vivo, a aliança ela permanece. Amém? É essa aliança que nós temos com Cristo. Não é a aliança que nós pessoalmente fizemos. É a aliança que nós individualmente entramos. Tá? A aliança que Jesus fez com o Pai, nós entramos nela, mas como beneficiários, porque não tem nada mais a fazer. Cristo já fez e já consumou a sua parte. Amém? Amém. Aleluia. Então, vamos confiar na graça e não em manjares, ou seja, não em rituais, não em sacrifícios, né, da carne. Na verdade, são coisas da carne. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque isso aqui também lembra da antiga aliança, em que os sacerdotes tinham direito aos manjares do altar, né, das ofertas que o povo trazia, era deles. Mas aqui nós vamos ler, é um trecho só, é um assunto só. Deixa eu continuar aqui. Porque eu tenho, né, tem mais alguma coisa aí nesse versículo 10 aqui para a gente entender. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado,
trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados aonde? Fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou a sua vergonha. Que está dizendo o quê? Os sacerdotes tinham direito ao manjares, né, às ofertas de manjares que eram trazidos, e eles tinham direito àquilo, né, era deles, eles podiam comer. Só que tudo era feito dentro do arraial e principalmente dentro do templo, tá? Do Antigo Testamento. Aí aqui ele fala, só que aí os corpos dos animais, né, as carcaças, depois de feito o sacrifício, eles queimavam fora da cidade, né? Jerusalém, por exemplo, ela era, né, é uma cidade rodeada por muros, e fora da cidade é que queimavam as carcaças, né, o resto dos animais. Agora imagina, tanto sacrifício que faziam. Imagina o mau cheiro, imagina a situação daquele local, né, fora da cidade. E aí está dizendo o quê? Jesus foi crucificado ali. Tá? Jesus foi crucificado nesse lugar de horror, nesse lugar de mau cheiro, nesse lugar, né, de morte, propriamente dito. Só que aí diz que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da cidade. Então, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Então, aqueles que preferem ficar no tabernáculo, preferem ficar na antiga aliança e não creem em Jesus como a graça, eles não têm direito a isso. Eles não têm direito aos benefícios de que Jesus trouxe. Então, nós que cremos, isso é nosso por direito. É nosso porque Cristo nos fez seus herdeiros, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros dele. E aí, aqui dizendo, então saiamos, pois, a ele, ou seja, vamos encontrar com Jesus fora do arraial. É fora do arraial, né, o Jesus crucificado, que nós nos encontramos, e aí quando a gente chega nele, é que nós, né, começamos crendo nele ali fora do arraial, que a gente recebe, né, a nova vida, que a gente recebe vida, aliás, porque a gente estava morto nos pecados. Então, o que quer dizer isso, fora do arraial? Quer dizer também, fora dos rituais religiosos. Porque dentro da cidade é que toda a religião acontecia, todos os rituais, todos os sacrifícios, né, os festivais lá, as festas do Antigo Testamento que aconteciam, né, como a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa e tudo mais. Então, só que eram todos atos religiosos. E aí agora o autor de Hebreus nos convida a ir fora disso. Vamos sair. É fora disso que a gente encontra com Jesus. Jesus não está nessas coisas. Jesus não está nos rituais. Jesus não está na religião. Jesus está fora do arraial. Né? E fora do arraial é lugar de vergonha. E aqui falou o quê? Levando o seu vitupério. Ou seja, vamos encontrar com Jesus e vamos levar junto com ele a vergonha. Mas é vergonha para os que perecem. É vergonha para quem não entende. Para quem não entende, é vergonhoso pregar o Evangelho da Graça. Para quem não entende, é vergonhoso crer no Jesus crucificado e crer que ele é suficiente para a nossa vida. Tá? Então, quem prega a graça, é acusado constantemente de estar pregando libertinagem, de estar pregando uma vida sem santidade, mas como Paulo diz lá, não me envergonhe do Evangelho, né? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que faz a obra, não, de todo aquele que crê. Né? Romanos 1, 27. Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, né, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Para quem, no caso aqui no contexto, quem era judeu, né, e tinha toda aquele aparato, toda aquela, né, aquele, vamos dizer assim, certo luxo dos templos, né, todo ouro e de prata e todos os rituais, né, que eram feitos há anos, milhares de anos, né, ou seja, toda uma tradição, toda uma coisa bonita de se ver. Agora, rejeitar tudo isso e não tem nenhum templo mais para congregar, porque eles se congregavam em casas, uns nas casas dos outros, nas ruas. Não tem nada do que o templo tinha. Então, era uma vergonha. Além de que eles achavam que estavam insultando a Deus ao crer em Jesus, porque como eles não criam em Jesus e achavam que Jesus era um impostor, então para os judeus, para os religiosos, aquilo era um insulto, era uma vergonha, alguém que sempre cresceu na tradição abandonar a tradição. Então eles davam valor à tradição, mais do que davam valor a Deus. Tá? Porque se tivessem dado valor, teriam reconhecido Jesus como Filho de Deus. E aí que sair, né, da religiosidade é, de certa forma, sinal de vergonha, é trazer para nós, vamos ser perseguidos sim, vamos ser taxados de libertinos, vamos ser taxados de qualquer coisa, de herege, né? Mas, como Paulo diz, a gente pode dizer, não vamos nos envergonhar do Evangelho, porque é esse Evangelho que nos salvou. Tá? É essa boa notícia que nos salvou. Essa boa notícia que veio de fora do arraial, não de dentro dele. Aleluia. Então saiamos, vamos nos encontrar com Jesus. A gente vamos ver Jesus fora dos rituais religiosos. Jesus não está nessas coisas. Tá? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ou seja, vamos sair dessa cidade, ou seja, do contexto aí desses rituais, porque o que a gente busca é algo eterno, é a Jerusalém espiritual. Aqui, né, o autor volta a falar disso. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura, que é a Nova Jerusalém. Portanto, ofereçamos sempre por ele. Temos um sacrifício a oferecer a Deus? Temos. Mas que sacrifício é esse? Sacrifício de louvor, que é o quê? O fruto de lábios que confessa o seu nome. Exatamente. Então, o nosso sacrifício hoje é de louvor, é de estar sempre louvando a Deus, né? Agradecendo a Jesus pelo que ele fez. É uma constante sentimento de estar satisfeito com o que Jesus fez, de estar grato, né? Uma constante gratidão pelo que Jesus fez. Isso é o nosso sacrifício. É de mesmo que tudo está indo mal, a gente está agradecendo porque, na verdade, estamos bem, porque temos paz com Deus, porque Deus está conosco. Tudo isso, todas as bênçãos que temos hoje, estão sobre nós, é por causa de Cristo, né? É Jesus. Então vamos estar sempre com louvor nos nossos lábios a Deus. E não vos esqueçais da beneficência. Tem outro versículo que fala da... Como é que fala aí? Não negligencieis igualmente a prática do bem. Isso. E a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Exato. Então ele retorna aí nesse assunto, ou seja, vamos manter essa cooperação, essa comunidade, vamos manter essa comunhão uns com os outros, tá? Isso Deus se agrada, porque nós somos um. Cristo, antes de morrer, lá no Getsemane, ele orou para a sua última oração, foi para que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai. Então vamos ser um aqui também, vamos praticar essa mútua cooperação, né? Cooperar uns com os outros, chorar com quem chora, alegrar com quem está alegre, né? Vamos sentir a dor do próximo, vamos também sentir a alegria do próximo,
vamos nos alegrar com eles, em nome de Jesus. Então vamos manter isso. Aí aqui ele fala, né? Obedecer aos vossos pastores, sujeitai a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Ou seja, não vamos fazer nada, né? À força, É a força, né? E nem reclamando, né? Vamos fazer as coisas com alegria. Vamos servir a Deus com alegria, tá? Então, se algo está sendo pesado, né, para você, se você está sentindo aquilo como uma obrigação, aqui está dizendo isso não é útil. Então, ou seja, não serve para nada você fazer algo à força. Nós não temos, irmãos, obrigação de nada no Evangelho, né? Nós não somos obrigados a nada. Jesus nos libertou. Liberdade é isso. Eu ser livre para tudo, tá? Só que essa liberdade, existe a outra notícia do Evangelho de que nós somos nova criatura. Agora, nós como novas criaturas, nós como justos por natureza, que nascemos de Deus, nós vamos querer fazer todo mal? Vamos pegar a liberdade e usar para o mal? Não. Dificilmente. Se a gente, por natureza, é santo e justo, né, como a palavra diz, como que a gente vai querer, né, porque quer fazer o mal? Né? Não vem de nós. E aí vai entrar outro assunto que não vai caber falar agora, para não, né, porque também não é assunto e não vai tomar tempo, que é sobre a carne, né? Nós pecamos por causa da carne que está em nós. É claro que existe a questão da escolha, né? A nossa escolha. Mas a carne entra nesse meio aí, que a gente precisa saber que a carne nós não somos a carne, tá? A carne é vamos entender, como um parasita, né? Em alguém que está doente. É como um vírus que causa vários sintomas em alguém, mas o vírus não é a pessoa não é o vírus. Então, quando alguém está com câncer, você não tem ódio da pessoa, você tem ódio do câncer. Tá? Então, a gente quer lutar contra o câncer e não contra a pessoa. Tá? Então, vamos separar aí a carne do nosso verdadeiro eu. É assunto para uma outra aula. Cadê? Então, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Então aqui é a questão, vamos orar uns pelos outros, orem por mim também, orem por nós que estamos pregando, né? Então, sempre isso, irmãos, a igreja é uma unidade, uns orando pelos outros, uns se edificando uns aos outros. E aí ele termina, né? Votos e saudações finais. Aí, ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Vós aperfeiçoasse em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então aqui ele retorna, né? Falar sobre o sangue de Jesus. Então, e aí vamos lembrar aqui do que Paulo falou em Filipenses. Que Deus é o que opera em nós tanto querer como efetuar, né, da sua boa vontade. Então queremos fazer a vontade de Deus e muitas pessoas se perdem achando que a vontade de Deus é isso, é aquilo, e aí se confundem tudo. Mas aqui Paulo diz lá em Filipenses que Deus é que opera em nós o querer e o executar. Então, Deus é que vai fazer brotar em nós o desejo de fazer algo que realmente Ele quer que a gente faça e nos dará o poder para isso. Tá? Então, a vida cristã não é eu tentar fazer a obra de Deus, é eu fazer a obra de Deus porque eu quero, esse desejo nasceu em mim e porque eu sei que Deus me dá sustento para isso. Tá? Amém. Então, nos aperfeiçoe nesse sentido, de que a cada dia eu vou estar sendo mais sensível ao que é o querer de Deus para mim. Tá? Não é algo que eu tenho que me esforçar para descobrir, ou esforçar para fazer. Tá?
É Deus que vai aperfeiçoar em mim, e a cada dia eu vou sendo mais, vai ser mais rápido eu descobrir, vai ser mais simples eu descobrir, vai ser menos trabalhoso, tá? Porque confiando no sangue de Jesus, Amém. tá? Que vos operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo. Então, é Deus que define o que é agradável para ele. Não sou eu que defino. Aí Deus se agrada disso. Deus se agrada de eu não ter mais amigos do mundo. Quem te disse isso? Jesus andava com pecadores. E aí? Deus se agrada que eu não faça isso. Se eu não fizer isso, Deus... Não, irmão. Deus se agrada de mim porque nós estamos no amado. A palavra de Deus diz que nós estamos no amado. Se estamos em Cristo, que é o amado de Deus, nós somos amados junto com Ele. Nós estamos, aliás, somos aceitos no amado. Deus já te aceita por causa de Cristo. Tá? A qual seja a glória para sempre. Rogo-vos, porém, aí ele dá algumas afirmações finais, que é de contexto lá, da época. Irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. É que até para nós é bem estranho ele falar que escreveu de forma resumida, abreviada, porque foram 13 capítulos para nós, né? Sei lá, umas 20, 30 páginas. Então para eles foi breve. Aí fala para a gente suportar, ou seja, para a gente aceitar essa palavra, tá? E vamos entender o contexto? Ele estava falando para aqueles que não estavam, né, que estavam ainda em dúvida sobre crer em Jesus ou permanecer na lei de Moisés. Então, ele disse isso, muitas vezes pareceu uma palavra pesada, mas por quê? O autor de Hebreus, o autor dessa carta, ele põe realmente o valor que é o sacrifício de Jesus. Ele põe o valor devido. Se não confiarmos nesse sacrifício, nenhum outro serve mais, nenhum outro vai poder nos ajudar. Esse é esse é o único sacrifício que importa para sermos salvos. É o sacrifício de Jesus, não o nosso próprio. Aí ele termina, saber que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e os santos, todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Então aqui, irmãos, terminamos de estudar essa carta aos Hebreus e fica, né, para a nossa meditação, né, entender, né, orar a Deus e pedir para o Senhor que nos revele, que nos mostre, né, sobre essa nova aliança, nos mostre sobre o que significou o sacrifício de Jesus, assim como o autor de Hebreus, né, explicou, mas que isso seja revelado ao seu coração, né? Nós aqui estamos comunicando a palavra, mas é o Espírito que revela. Então, que o Espírito revela tudo que eu falei, tudo que nós falamos, nessas semanas, né, nesses meses, aliás, né? Foi quase uns 3 meses aí, com essa carta de Hebreus. Então, que o Espírito conduza a todos nós no entendimento de que Cristo é suficiente, de que Cristo fez uma obra tão profunda que nós levaremos a eternidade para entender, para descobrir, tá? Então, essa foi a carta de Hebreus, e que Deus continue trabalhando em nossos corações, trabalhando em nosso espírito, né? Nos fortalecendo na palavra da graça, assim como o autor falou, né? Vamos nos fortalecer na graça porque ela nos ensina, ela nos conduz, ela nos possibilita, nos dando poder para operar conforme a vontade de Deus. Amém. Vamos fazer a oração final? Pode fazer. Estou com vergonha. Ainda estou. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por esses meses, obrigado por todos esses domingos de comunhão com a Tua Palavra, de comunhão uns com os outros, mesmo que através, né, da internet, mas nosso espírito é um com o Senhor, nosso espírito está ligado ao Senhor Jesus. Amém. Por causa do próprio sacrifício que Ele fez,
o sacrifício de si mesmo, Deus, o sangue dele que trouxe uma nova e eterna aliança, uma aliança que entramos, Senhor, como beneficiários, entramos e podemos permanecer e ficar de cabeça erguida diante de Deus, porque Cristo, com o próprio sacrifício e com um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, aleluia, e nos tomou para si, aleluia. E vamos, Senhor, nesses dias de vida que temos, queremos compartilhar, que possamos compartilhar não só com palavras, mas com a nossa vida, né, com a demonstração da nossa fé em Jesus, possamos conquistar pessoas e elas vejam Cristo como suficiente para as suas próprias vidas. Pai, em nome de Jesus, guarda na tua palavra, guarda, meu Pai, do inimigo e de toda mentira dele, a todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que já nos ouviram e que vão ouvir daqui para frente, meu Deus, e que eles tenham fruto dessa palavra, essa palavra germine em seus corações, eles confiem em Cristo Jesus. Amém. E que possamos todos, fora do arraial, encontrarmos com Ele, né, Senhor, e carregando, né, para o mundo a sua vergonha, mas para nós é o poder de Deus que salva todo aquele que crê. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e já te agradecemos, porque Tu és fiel. Amém. Então, um grande abraço a todos e até a próxima estudo.